O tempo de Elias chegou ao fim. Não acabaram os estudos, mas o tempo de Elias chegou ao fim. O Senhor revela-se a ele e anuncia de forma clara e direta que está na hora de ele subir ao céu. Não temos uma ideia exata de quanto tempo foi o ministério do profeta. Sabemos que ele entra em atividade durante o tempo do rei Acabe, mas não temos uma data exata do início do seu ministério. Os cálculos, as estimativas variam um bocadinho, mas talvez algo próximo de 20 anos será o tempo em que Elias serve ao Senhor. Ele já começa o seu serviço como profeta quando já era um homem com alguma idade, não era um jovem, não é? E portanto o seu tempo de ministério já não é tão longo assim. Vamos então ler aquilo que o texto bíblico nos conta a respeito desta partida e ver o que ela pode nos ensinar. Estamos no segundo livro de Reis, no capítulo 2. E diz assim então, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tornará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis aqui com os teus servos 50 homens valentes. Deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o levasse o Espírito Santo e o lançasse em alguns dos montes ou alguns dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disseram: Eu não vos disse que não fosseis. Até aqui, irmãos. O tempo de Elias terminou, está na hora dele partir para o Senhor. Há uma tentativa aparente de deixar Eliseu para trás. Porquê? Talvez as razões sejam muitas. Podemos dizer que haveria duas principais. Primeiro, as despedidas não costumam ser fáceis. E Elias, apesar de ser um homem que por vezes conotado com uma certa rudeza, talvez tivesse dificuldade em se separar de Eliseu. Não queria passar por aquele momento difícil da despedida. E portanto ele tenta aliviar as coisas e partir sem que haja grandes momentos para
haver manifestações. Elias tinha aprendido a amar Eliseu como um filho e, portanto, seria difícil esta separação. Ou talvez, como Elias tinha tido a percepção de Deus de que ele ia ser elevado ao céu, isto era um ato de glorificação, de alguma maneira. O Senhor ia glorificar o seu servo de uma forma especial. E Elias, entendendo que ele não merecia, de fato, isto, talvez num ato de humildade, ele preferisse que isto acontecesse sem que ninguém visse e ninguém presenciasse o seu estado de exaltação. Talvez. O fato é que ele pede que Eliseu fique. E pede 3 vezes. Ou seja, 3 vezes ele tenta se desvencilhar de Eliseu, aparentemente. E 3 vezes Eliseu responde da mesma maneira. É muito interessante isto, irmãos, porque são muitas as lições bíblicas a respeito da perseverança, da necessidade de nós persistirmos para podermos receber a bênção. E vou repetir aqui aquilo que já temos dito muitas vezes. O Senhor não precisa da nossa persistência. Nós é que precisamos dela. Para o Senhor responder à primeira, ou à 20ª, ou à 100ª vez, vai requerer o mesmo poder. Mas para nós é diferente. Porque à medida que o tempo passa e nós persistimos na presença do Senhor, nós nos fortalecemos. É importante para nós, porque a persistência produz, a perseverança produz a paciência, a resistência, a virtude. É por isso que a palavra nos ensina sistematicamente que nós temos que persistir. O próprio Senhor Jesus insistiu com os seus discípulos e diz: vocês precisam perseverar em oração. Não desanimem rapidamente. Insistam na presença de Deus. Por que é que Eliseu estava tão determinado a estar junto de Elias e não deixá-lo? Havia muitas razões. Ele era servo de Elias. Era sua responsabilidade providenciar aquilo que o profeta precisava. E temos a ideia de que Elias, nesta idade, já é idoso, provavelmente já com alguma dificuldade, ou seja, precisava muito do apoio. Um bom servo como Eliseu era, não queria que nada faltasse ao seu senhor e por isso ele quer servi-lo até ao fim. Não vai deixar o seu mestre, vai acompanhá-lo. Ele deixou tudo, os irmãos lembram-se? Deixou a sua família, uma família rica, deixou tudo para trás, deixou os seus pais, deixou a sua terra para poder acompanhar Elias. Esse é o seu trabalho, ele não vai ficar pelo caminho, ele vai até ao fim. Mas também ele quer aproveitar. Ninguém teve uma influência na vida de Eliseu tão grande quanto a de Elias. Elias fez a diferença na vida dele. Foi aquele homem que ao chegar à sua vida marcou-a definitivamente. Eliseu a partir dali passou a ser um novo homem, um homem que estava marcado para ser um profeta de Deus. E já que ele tinha aprendido tanto e aproveitado tanto de Elias, ele quer aproveitar até ao fim. Ele sabe que as lições que ele aprende com Elias, mais ninguém pode ensinar. E por isso ele vai com Elias até ao fim. A ideia é, enquanto eu estiver junto dele, eu posso aprender. Enquanto ele estiver aqui, eu aprendo com ele. Ele, se tiver que ser levado, vai ser levado. Mas eu vou aproveitar até a última gota de sabedoria e de experiência deste servo. Vou estar com ele ao seu lado até ao fim. Ele quer ter a certeza de que Elias vai ficar bem. Mesmo que houvesse a noção de que estava na hora de Elias partir, Eliseu não sabia exatamente como ia acontecer e nem o que ia acontecer. Logo, a sua persistência em estar junto com Elias até ao fim é para ter a certeza de que nada de mal vai passar, mas que aquilo que vai acontecer com Elias vai ser bom e, portanto, é natural que ele quisesse continuar junto com o seu mestre. Eu não tenho certeza disto, irmãos, o texto bíblico não diz, mas por aquilo que nós lemos do temperamento de Elias, ficamos com a ideia de que ele era um homem assim bastante solitário, não é? Grande parte do seu ministério foi sozinho e provavelmente independente. Se calhar era daqueles que tinha dificuldade em pedir ajuda, fosse o que fosse. E se Eliseu, como seu servo, já tinha percebido isto, ele podia pensar, bem, ele quer que eu fique para trás porque ele se calhar vai precisar de alguma coisa muito especial, ainda vai ter necessidade de mim e não quer que eu esteja por perto, mas eu não vou largá-lo. Eu não vou deixar que ele passe uma necessidade sem que eu esteja junto. É mais um sinal muito bonito a respeito deste jovem, deste homem que vai se transformar num grande profeta do Senhor. E nós vamos continuar o estudo, porque a partir da próxima semana, se Deus nos der vida e saúde, vamos estar aqui vendo a vida de Eliseu e a continuidade do ministério.
Elias então parte para se despedir. Ele vai se despedir de quem? Dos profetas. Ele não está no norte, não está em Israel, ele está no sul, em Judá, numa terra onde ainda havia reis bons e fiéis a Deus. E em Judá há escolas de profetas. Há locais onde os profetas podem se reunir, jovens profetas, para aprender a entender como servir ao Senhor, como ouvir a voz de Deus, como transmitir. E há pelo menos aqui mencionada duas escolas de profetas, uma em Betel, outra em Jericó. Poderíamos dizer que eram os seminários da época. E o grande profeta da época é Elias. Ele era o homem número 1 a ser visto como exemplo de quem se aprender. Nós não sabemos, mas provavelmente Elias já tinha passado tempo com estes profetas. Certamente, se ele se desloca até eles, é porque alguma experiência já tinha tido. Talvez nós pudéssemos dizer que Elias era uma espécie de professor convidado. De vez em quando passava ali e dava aquelas lições importantes. E está na hora da despedida, então ele quer procurar as escolas de profetas para ali se despedir daquele grupo. É curioso o que se passa aqui. Algumas pessoas leem o texto e interpretam que possivelmente aqueles jovens profetas também já tinham tido uma visão de que Elias ia ser elevado aos céus. Eu faço uma leitura um pouco diferente, irmãos. Eu acho assim, se ao lermos o texto até ao fim, se estes jovens profetas tinham tido uma revelação de Deus a respeito da elevação de Elias pelo Senhor, por que é que eles depois tentaram procurá-lo? Não faz muito sentido. Portanto, o mais provável é que Elias chega, reúne-se com os jovens profetas, despede-se deles, informa-os de que vai ser elevado ao céu. E Eliseu, por alguma razão, não participa da reunião, não está presente no grupo. Então, quando acaba, eles vão ter com Eliseu e avisam: tu sabes o que é que o mestre disse-nos? Elias disse que ele vai ser separado de ti. E Eliseu, afinal, já sabe o que vai acontecer, já está consciente, já percebeu, mesmo que não tivesse recebido uma revelação, já percebeu da parte de Elias que Elias vai partir. Então, olha, isto não é um assunto para nós falarmos, não é? Assunto encerrado. Ele não entrou em pormenores comigo, então nós não vamos mencionar isto. É mais ou menos aquela conversa que às vezes a gente tem com falemos muito disto porque fulano não quer saber e não quer ouvir, não é? Portanto, o assunto não se discute. E a cena acontece não apenas uma, mas duas vezes. Acontece ali na escola em Betel, acontece na escola em Jericó. Porquê estes dois locais para escolas de profetas? Nós não sabemos exatamente, irmãos, porquê. Podemos apenas lembrar a importância que estes locais tinham na história do povo. Betel foi o nome que foi dado por Jacó ao local que antes se chamava Luz, e foi aonde ele teve uma visão do céu aberto e onde Deus falou com ele. E Deus transmitiu a ele esta informação a respeito da sua aliança com Jacó. E quando Jacó acorda, ele diz: afinal Deus estava aqui e eu não sabia. Então ele dá nome àquele local de Beit El, significa casa de Deus. Sempre que os irmãos ouvirem esta expressão, Bet, não é? E há várias expressões destas na Bíblia, os irmãos vão saber que é casa de qualquer coisa. Por exemplo, Betlehem, que é Belém, é casa do pão, que era o nome daquela pequena aldeia onde Davi nasceu e depois o Senhor Jesus também nasceu. Betel era a casa de El. El era um dos nomes de Deus, a designação do Senhor Todo-Poderoso. Portanto, ali, naquele local onde se tinha a convicção de que Deus tinha aberto os céus, havia um local onde jovens se preparavam para servir a Deus como profetas. E Jericó? Jericó era a cidade da vitória, não é? Era o local onde o povo tinha começado a conquista da terra prometida. Era o ponto onde se lembrava a grande vitória de Josué e do Senhor sobre os cananitas. Portanto, era o momento de início da conquista da terra. Eram locais muito especiais onde estas escolas estão. Mas Elias quer atravessar para o outro lado. Ele quer ir para o outro lado do Jordão. Porquê? Mais uma vez, nós não sabemos exatamente, irmãos, mas vamos lembrar que o outro lado do Jordão era a terra de Elias. Elias veio de Gileade. Portanto, ele, de certa maneira, volta para a sua terra, ou volta para a zona de onde ele tinha vindo. Também ele atravessa o Jordão, se é que é próximo de Jericó, como o texto dá a entender,
muito próximo da zona onde Moisés partiu para o Senhor. Porque Moisés partiu do outro lado do Jordão, sobre o Monte Nebo, olhando para a terra prometida, mas sem poder entrar nela. Será que isto tinha alguma coisa a ver? Não temos a certeza. Mas é muito interessante que, como já tinha acontecido em outras ocasiões, o Rio Jordão vai se abrir para que eles possam passar. Isto lembra-nos pelo menos 2 episódios, não é? O mais famoso de todos, a abertura do Mar Vermelho para que Moisés e o povo pudessem passar, e depois a abertura do próprio Rio Jordão no tempo das cheias para que Josué e o povo pudessem atravessar. Esta era sempre uma marca de que alguém era um servo do Senhor fiel, e Deus fazia este milagre para marcar isto. Assim como Elias, ao longo da sua vida, honrou a Deus, também o Senhor honra o seu servo nestes momentos finais da sua vida e permite este milagre aos olhos de todos aqueles que estavam a espiar de longe, que são os 50 profetas lá de Jericó, para o Senhor provar mais uma vez que honra o seu servo. O pedido então é feito, é dada a oportunidade para o pedido, e o pedido é feito por Eliseu. Pede-me o que é que queres. E este texto precisa ser bem compreendido, irmãos, porque há muita interpretação errada sendo feita por aí. Inclusive anda muita gente a ensinar as pessoas a fazerem a oração da porção dobrada. Então vamos lá, irmãos, esta porção dobrada não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com nada material, porque esta interpretação é uma interpretação errada. Porção dobrada tinha a ver com herança, tinha a ver com o herdeiro, com aquele que ficava no lugar de. Quando Elias pergunta a Eliseu, pede-me o que é que queres, a resposta de Eliseu poderia ser traduzida para nós hoje assim, que eu fico como o teu filho mais velho, que eu ocupe o lugar do teu filho mais velho, que eu seja o teu herdeiro. Agora, irmãos, vamos lá, quem quer ensinar isto em termos de prosperidade, devia lembrar que a prosperidade de Elias não era assim muito grande, não é? Durante a seca, a prosperidade dele foi sentar-se junto ao ribeiro de Querite e receber pão e carne trazida por corvos. O irmão quer esta prosperidade, então pode orar ao Senhor à vontade. Depois foi ser sustentado por uma viúva, não é? Elias, comia um pãozinho por dia. O irmão pode pedir a porção dobrada e come 2 papos secos por dia, não há problema nenhum. Quero que os irmãos vejam isto, porquê? Porque é triste quando nós vemos as pessoas torcendo a palavra do Senhor e ensinando o povo de Deus a correr atrás de barganhas e de negócios. O nosso Deus não é um Deus de negócios. Tudo aquilo que vem de Deus é graça, é misericórdia. Nós não merecemos. Portanto, não pode haver este tipo de barganha com o Senhor. No fundo, o que é que está se passando aqui? Eliseu sabe que existem muitos profetas. Eles acabaram de passar em 2 escolas de profetas. Mas Eliseu deseja ser o continuador, o herdeiro. Ele quer ser aquele que vai dar continuidade ao trabalho que tinha que ser feito. Eliseu então pede a Elias, confirma que eu vou ser o teu sucessor. Confirma que eu sou o teu herdeiro. Sou eu que vou herdar a responsabilidade de dar continuidade ao teu trabalho. Tu podes ter muitos filhos por aí, muitos profetas a quem tu ensinaste, mas eu quero ser o primogênito. Porque o primeiro filho era o que recebia a porção dobrada. Eu quero estar no primeiro lugar da fila, digamos assim. É isto que Eliseu está dizendo a Elias. É isto que ele está pedindo ao seu professor, ao seu mestre. Permite que eu dê continuidade ao trabalho que tu estavas a fazer. E porquê que Elias então responde, dura coisa me pediste? Irmãos, é fácil perceber, porque Elias sabia muito bem o custo do chamado. Ele sabia. Ele sabia o que tinha custado na sua vida o chamado de Deus. Ele sabia o peso do ministério. Ele sabia a necessidade de uma vida santa. Ele sabia o quanto era importante viver próximo de Deus e o que isto custava. Ele sabia que este ministério implicava muitas vezes em isolamento. Ele sabia que muitas vezes esse ministério implicava em má compreensão, em perseguição, em fuga. Quantas vezes Elias teve que fugir, não é? De Jezabel, de Acabe. Quantas vezes a sua vida esteve em risco?
Quantas vezes ele teve que confiar 100% no Senhor para providenciar o básico para a sua sobrevivência. Ele sabia que esta vida era difícil, era dura. E ele olha para Eliseu, com todo o seu potencial. Ele olha para este jovem, filho de uma família rica, que podia ter uma vida de conforto. E ele sabe o que isto significa. E por isso ele diz a Eliseu, pediste uma coisa dura. Pediste uma coisa dura. Mas olha, se tu perseverares até ao fim, não é? Se tu fores persistente até ao fim, tu vais receber a bênção. Quando algumas pessoas leem isto, irmãos, e acham que Eliseu está pedindo a Elias que o seu ministério seja mais importante, mais significativo, mais valioso, mais marcante do que o de Elias, irmãos, não está lendo o texto realmente, não está percebendo aquilo que a história nos conta. Isto seria uma presunção enorme. Isso seria de uma falta de humildade impressionante. Não é isto que nós estamos encontrando neste jovem. Encontramos neste jovem exatamente a submissão de alguém que aprendeu, apesar de toda a dificuldade, o quanto é valioso andar com Deus. E por isso ele diz, eu quero continuar o trabalho que tu fizeste. Eu quero ser o representante do Senhor nesta terra difícil. Por isso dá-me porção dobrada do teu Espírito. E de facto, este pedido era um pedido muito significativo. Nós vamos continuar a ver nas próximas semanas o quanto isto foi verdade na vida de Eliseu e como de facto ele foi o continuador do ministério de Elias, de tal maneira que nós normalmente falamos sobre o período de Elias e Eliseu. É difícil separar, porque há de facto uma continuidade perfeita. E a separação chega de forma rápida, brusca e inesperada. Há um carro, ou pelo menos aquilo que pareceu a Eliseu como um carro e cavalo de fogo que o separa, e Elias é levado ao céu num redemoinho, não no carro de fogo. Tá bom, irmãos? Que às vezes faz esta pegadinha nas igrejas e os crentes às vezes erram, não é? Foi um redemoinho que levou Elias ao céu. Ele não chega a experimentar a morte. O seu corpo é transformado. Ele sofre, ele experimenta o primeiro não, provavelmente o segundo, mas o primeiro arrebatamento visível. O outro foi com Enoque, provavelmente ninguém viu. O que aconteceu com Elias aqui, irmãos, em princípio é algo próximo daquilo que a Bíblia promete que vai acontecer com a igreja de Jesus que estiver no mundo quando Cristo voltar. De repente, diz aqui o texto, e nunca mais o viu. Não é? Um dia, quando o Senhor voltar, a sua igreja vai ser levada. O Senhor vai nos levar, aqueles que estivermos vivos. Não experimentaremos a morte. Foi o que aconteceu com Elias. Nós sabemos que ele foi premiado por esta vida sem morte. Seria este o propósito inicial, irmãos? Será que era isto que Deus tinha em mente para o homem desde o início? Que vivesse aqui sem morte? A Bíblia diz que o Senhor informou a Adão, o dia que comeres, certamente morrerás. Portanto, antes do homem comer, não estava proposto que ele morresse. Talvez este fosse o propósito do Senhor, que andassem juntos de tal maneira que chegava um dia que o Senhor dizia, olha, tu já estás mais aqui do que aí, então anda para cá, não é? E aquela expressão que nós usamos, está mais para lá do que para cá, tem um significado diferente aqui, não é? Ele estava mesmo mais para lá do que para cá, estava mais com Deus do que com os homens. Então Deus disse, olha, fica de uma vez comigo, escusas de continuar aí. Que bênção! Nós sabemos que o ministério de Elias não termina aqui. Sabemos que há pelo menos um momento mais em que ele aparece, junto com Moisés, para junto com Jesus, não é? Consolar o Senhor Jesus e prepará-lo para o momento supremo da cruz e da nossa salvação. Se isto significa que Elias vai ser uma das testemunhas do Apocalipse, nós não sabemos, irmãos. A Bíblia fala de duas testemunhas no Apocalipse muito especiais, mas não há nenhuma indicação no texto de que são os dois que nunca morreram. Nem há nenhuma indicação que venham a ser Elias ou Moisés. Isso são especulações. O texto não diz isso. A reação de Eliseu é tradicional. Ele rasga as suas vestes, que era assim que os judeus faziam para mostrar o seu luto. Ele acaba de perder o seu pai espiritual, o seu mentor, o seu mestre. Aquele com quem ele tinha partilhado há alguns anos, talvez não muitos, mas muito intensos. E ele então toma
a capa. Os irmãos lembram da capa? Quando Elias passa perto de Eliseu, ele não diz nada a Eliseu. Ele coloca a capa sobre os seus ombros. E por isso a capa tinha que ficar. Era o símbolo do ministério e por isso tinha que ficar, não é? Moisés tinha um cajado, não é? Elias tinha uma capa. Pedro tinha uma rede. E o irmão tem o quê? E a irmã tem o quê? O Senhor sempre nos deixa alguma coisa para que nós possamos usar como instrumento nas mãos do Senhor. Ele toma esta capa, é o símbolo, aquele que tinha sido colocado sobre os seus ombros. E é muito interessante, irmãos, a forma como ele atua. Chega junto ao rio e pergunta: onde está o Deus de Elias? Se eu sou o sucessor, se eu sou o herdeiro, se eu sou o continuador, se de fato comigo está a responsabilidade de levar adiante o ministério que foi de Elias, então, Senhor, eu quero saber, eu quero a confirmação. E quando ele fere a água com o manto, que agora era dele, já não é de Elias, o rio se abre. Não se pode pedir mais de um aluno do que repita as lições que aprendeu com o mestre, não é? Foi o que Jesus nos disse. O aluno não é mais do que o mestre e, portanto, tem que cumprir. E Eliseu está provando ser um bom aluno. Ele está cumprindo aquilo que ele tinha que fazer. Aqui o episódio dos filhos dos profetas, enfim, só para mostrar que às vezes as pessoas, mesmo diante da ação direta de Deus, não percebem o que está a acontecer, não é? Diante dos olhos deles, eles viram acontecer algo extraordinário, mas não conseguem perceber. Então resolvem que ainda devem procurar por Elias. Eliseu disse, foi a primeira experiência dele. Ele acabou por deixar que eles fossem, mas a partir daqui parece que ele aprende a ser um pouco mais firme na sua expressão e dizer, não, é assim, ponto final. Porque realmente não havia nada para procurar. A lição final que nós devemos guardar aqui, irmãos, e é muito importante. No serviço de Deus, a obra é de Deus. No serviço de Deus, a obra é de Deus, não é nossa. Se for nossa, é carne, não vai a lugar nenhum. Nós somos apenas instrumentos. E instrumentos, irmãos, trocam-se, substituem-se, não é? Quando estraga a enxada, troca por outra, não é? Estraga o martelo, arranjamos outro. A chave de fenda já está romba, vamos procurar outra. As ferramentas trocam-se. O Senhor da obra, não. Elias foi extraordinário, assim como foi Moisés. Mas Deus ainda tinha um Josué e ainda tinha um Eliseu. E assim sempre será, quando a obra for de Deus. Como instrumentos, irmãos, a nossa função é apenas trabalhar para que o Senhor seja exaltado e Jesus seja conhecido, e não nós. O salmista resumiu muito bem: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Enquanto o nome do Senhor for exaltado, irmãos, nós podemos ter a alegria de saber que estamos sendo instrumentos, que o Senhor nos livre de buscar a exaltação do nosso próprio nome. Elias foi, mas a obra continua, porque não era de Elias, era do Senhor. E agora, como é que vai ser? Exatamente igual? Igual não será, mas como é que o Senhor vai continuar a usar os seus servos? Bem, irmãos, se Deus nos der condições, para a semana estaremos cá e vamos continuar a ver. Agora já não, a vida de Elias, hoje termina, hoje é a vida de Elias, parte 13, para a semana começa a vida de Eliseu, parte 1, certo? Mas vamos dar continuidade e vamos continuar a ler os textos e a aprender com o Senhor.